A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Na playlist do canal, você encontra o Discipulado número 1. Se você ainda não assistiu, comece por ele. O Discipulado número 2, temos as seguintes aulas: o discípulo e a comunidade, o discípulo e o lar cristão. A terceira aula é o discípulo e a tentação. A quarta aula, o discípulo e a impureza. A quinta aula, o discípulo e a idolatria. A sexta aula, o discípulo e a temperança. A sétima aula, o discípulo e o perdão. A oitava aula, o discípulo e a mordomia cristã. A nona aula é o discípulo e o louvor. A décima aula, o discípulo e o batismo nas águas. Você já é batizado? Sabe o significado e a importância desse tema? Tem o desejo de se batizar? Você não pode perder a aula de número 10. A aula de número 11, o discípulo e a Santa Ceia. Você já tomou a ceia do Senhor? Se ainda não é batizado, não tomou. Tem vontade? Aprende na aula de número 11 o significado e a importância da Santa Ceia. E na aula de número 12, o discípulo e a volta de Jesus. E na aula 13, o discípulo e a missão de discipular. Vem comigo no decorrer deste curso. Nós começamos hoje com a aula de número 1, o discípulo e a comunidade. E eu te convido a abrir a Bíblia na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai falar o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O discípulo e a comunidade. Certamente, se você aceitou Jesus, você deve estar se perguntando como eu me relaciono agora. Como fica a minha relação social, a minha relação interpessoal, na minha família, na minha vizinhança, no meu condomínio, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. Essa é uma dúvida que todo cristão piedoso, quando se converte, passa. Eu devo permanecer perto de certas pessoas? Eu devo me afastar de todas as pessoas? Como que eu faço com o meu parente que não é crente em Jesus, que não é evangélico, que não professa a mesma fé? Uma dúvida sincera que parte de corações de pessoas que acabaram de aceitar Jesus. E a missão da aula de hoje é justamente te ajudar, te instruir, dentro da palavra de Deus, como você deve se portar. Se isolar ou não se isolar? Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 15. Veja o que Jesus diz. É o próprio Jesus falando. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é bem verdade que quando você aceita Jesus, você continua vivendo no mesmo lugar, no mesmo mundo, tendo a mesma família, tendo a mesma vizinhança. E aí? O que fazer agora? Você não vai sair do mundo. Você vive como cristão em meio a esse mundo. Primeira coisa que você precisa entender, e o primeiro ponto da nossa aula de hoje: você tem uma nova vida espiritual. Você agora professa uma nova fé. As pessoas que ainda não conheceram a Jesus, elas não têm a fé em Deus da mesma maneira que agora você tem. Elas não vivem os mesmos princípios, elas não têm o mesmo conteúdo e conhecimento, os olhos abertos para as verdades espirituais. Elas vivem no mundo natural, no mundo carnal. Elas não vivem o mundo espiritual. Elas não descobriram essa realidade que você descobriu. E dentro de uma nova vida espiritual, você professa a sua fé. Você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Veja o que diz Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, a partir do capítulo 5, também Jesus falando,
A partir do capítulo 5, versículo 13 a seguir. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui nós começamos a descobrir a resposta para a pergunta inicial. Eu me isolo, não me isolo? O que eu faço? Como eu ajo? Qual o meu procedimento? Jesus disse: você é o sal da terra e você é a luz do mundo. A partir do momento que você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você agora passa a ter a mente de Cristo e um novo entendimento. Você estuda a palavra de Deus, você frequenta os cultos, você ora a Deus, você louva o Senhor, você está envolto em outra atmosfera espiritual. Você conhece a verdade. E porque Deus o mantém no mundo, para que você testifique dele. Você passa a ser o sal da terra, a luz do mundo. Se eu acendo uma lâmpada e coloco debaixo desta mesa, ela não vai clarear nada. É justamente por isso que a minha lâmpada está acima da minha cabeça, para clarear todo o ambiente. Você agora, como cristão, professando uma nova fé, vai clarear todo o ambiente onde você está. Dentro da sua casa, em meio à sua parentela, na sua vizinhança, no seu condomínio, no seu comércio, no seu trabalho. Você passa a testemunhar, testificar do que Jesus fez na sua vida. E às vezes, a sua mudança de vida, ainda que não haja palavras na sua boca, ela testemunha por si só. As pessoas veem o seu novo porte, a sua nova natureza, o seu novo proceder, seu jeito diferente de se vestir até. E elas glorificam a Deus que está no céu porque você mudou. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você tem uma nova fé. Outra coisa é uma nova esperança que você passa a ter. Vamos meditar em Romanos? Epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você vai procurando na sua Bíblia, conforme você vai folheando, você vai pegando prática na Bíblia. E você vai localizando os livros de cor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. O mundo é corrupto, você não volta mais para ele. Se transforme pela renovação do seu entendimento, por aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem uma nova esperança, uma nova fé e uma nova esperança. Aqueles que estão no mundo, eles vivem sem esperança. Eles não sabem o que acontece se eles tombarem mortos amanhã. Você sabe. Você está guardado em Deus. Você tem uma esperança. E mesmo em meio aos momentos de tribulação que passamos na nossa vida, Deus nos guarda em meio à tribulação. Você tem uma esperança, porque você agora é filho, é filha de Deus. Você se sente seguro. Isto é a esperança que Deus te concede. Você já sabe, então, que você tem uma nova vida espiritual. Uma frase interessante para você? A conversão, portanto, não significa afastar-se fisicamente do mundo, mas exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. O segundo ponto da aula que eu quero falar contigo é uma nova vida moral. Quando nós falamos de moralidade, nós estamos falando de conduta, de prática, de hábitos, de linguajar, de vestimentas, moral, pudor, decência. São palavras muito usadas no meio evangélico e você vai se acostumar com elas na igreja a qual você frequenta.
Você tem um novo padrão moral. As pessoas do mundo, elas andam desenfreadas. Elas não têm uma conduta moral simplesmente porque elas não têm uma regra de fé e prática. Elas não têm uma obediência à palavra de Deus. Quando não se tem uma obediência à palavra de Deus, vive-se de forma desenfreada. Deus, ele regula pela Bíblia Sagrada o certo e o errado, o santo do profano. Quando você está em Deus, lendo a Bíblia Sagrada e obedecendo os seus mandamentos, você tem um limite. Você tem um pudor, você tem um padrão. A Bíblia, ela é absoluta, ela não é relativa, ela tem um padrão de moral. E você, como servo de Deus, respeita esse padrão. As pessoas no mundo, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, muitas delas não têm esse padrão. Elas não têm, então elas ultrapassam esse limite. Para elas é normal. Elas então não têm um padrão de moralidade. Nisso já vai existir um choque. Muitas vezes você era convidado para festas de empresa, ou mesmo festas na família, onde as coisas eram desregradas. Muita bebida, talvez orgias em empresa, muita coisa ruim. Porque eles não têm limite. Para eles é o certo. Para Deus isso é errado. Agora, você tem um limite. E aí, medita comigo. Faz sentido você estar no mesmo ambiente? Você vai lá. Digamos que você vai. Você não vai mesmo beber a mesma coisa que eles bebem. Você é crente. Não vai beber. Você vai ficar lá, não vai falar o mesmo linguajar que eles falam. Correto? Você vai sentir o peixe fora d'água. Não é mais o teu lugar. É lícito você ir? É lícito você ir. Convém para ti? O que é que você ganha com isso? Você só tem a perder, na verdade. Você pode usar do subterfúgio de eu vou lá evangelizar. De repente não é o momento, a hora. Para tudo há um momento adequado. De repente, o risco assumido é alto. De que você, ainda novo convertido, tenha uma recaída na bebida, por exemplo. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui nós continuamos a explicação original. Isolar ou não isolar? Perceba, há situações e momentos que já não fazem mais parte, já não são interessantes, já não dizem mais respeito a ti, já não são teu mundo. Você vai se sentir um peixe fora d'água porque você está fora deste mundo. Deus te resgatou. Perceba, um padrão moral precisa ser respeitado e observado. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você não pode ser rebaixado. Terceira parte da aula vai falar então. Antes, me permita abrir Efésios, ainda para concluir a questão do padrão moral. Efésios capítulo 4. Você estava em Romanos, passa Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios. Eu quero ler o capítulo 4, versículo 22, acompanha comigo? A partir do 22, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se renovar no espírito do entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Verso 27, não deis lugar, não dê brecha ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Que palavra maravilhosa, não é? Ela vai falando justamente, começa falando de você se despir, se despojar, largar a velha natureza e assumir a nova natureza que Deus tem para você.
Se um copo está cheio de água suja, essa água precisa ser derramada para que uma água limpa possa ocupar. Não adianta jogar uma água limpa em cima de uma água suja, ela não vai purificar por completo. Entende a referência? O terceiro bloco vai falar sobre relações sociais, uma nova vida social. Agora que você é crente, você ganhou novas pessoas na sua vida. Você tem a comunidade cristã, você tem os irmãos da igreja, você tem outras pessoas que professam a mesma fé. De repente é interessante você trocar amizades, você trocar pessoas. Não que você vá abruptamente abrir mão de todo mundo, a pessoas mais próximas ali, chegadas, amigos mais chegados que irmãos, que você vai tentar convencê-los também, vai discipulá-los para que eles aceitem a Jesus. Na próxima aula vamos falar sobre a família. Família, nós não abandonamos a família quando aceitamos a Jesus, nós queremos que a família se salve na pessoa de Jesus. Vamos abordar melhor na próxima aula, mas novas relações sociais precisam ser feitas. Aquilo que não edifica precisa ser deixado de lado. E aí eu deixo para você o Salmo. Vamos para o Antigo Testamento. Salmo capítulo 1. Salmo 1. Salmo 1. Na verdade não é correto você falar que Salmo tem capítulo. É algo que você vai aprendendo no decorrer da sua caminhada cristã. Salmo 1, leia ele inteiro. O Salmo tem versículos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Antes tem sua satisfação, seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, a palavra de Deus, medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dão o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios, eles não são assim. São como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Este é Salmo 1 para você meditar. Essa aula faz sentido para ti? Foi interessante para ti? Te espero então na próxima aula, que é o discípulo e o lar cristão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.